O início dos valentes, a caverna de Adulão. O começo está em 1 Samuel, capítulo 22, versículo 1 a 2. Davi retirou-se dali e escapou para a caverna de Adulão. E quando seus irmãos e toda a casa de seu pai souberam disso, desceram ali para ele. Também ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito. E ele se fez chefe deles, e eram com eles uns 400 homens. Davi estava fugindo de Saul, sozinho, humilhado, sem palácio, sem trono e sem coroa. E é nesse contexto de dor que surgem os valentes. Quem veio até ele? Homens em aperto, angustiados, perseguidos, sem saída. Homens endividados, sem nada a perder. Homens amargurados de espírito, feridos, rejeitados pela sociedade. Ou seja, ninguém queria esses homens. Eram os descartados do sistema. Mas Davi, homem segundo o coração de Deus, acolheu, treinou, inspirou e transformou esses rejeitados em guerreiros valentes. Davi na caverna, oração, clamor e lágrimas. Na mesma época da caverna de Adulão, Davi escreve salmos que revelam o seu coração. Salmo 142 é um desses momentos. Com a minha voz eu clamo ao Senhor. Com a minha voz suplico ao Senhor. Derramo perante ele a minha queixa. Diante dele exponho a minha tribulação. Salmo capítulo 142, versículo 1 a 2. Davi chorava, clamava e orava. Ele não escondia a sua dor. A caverna não era apenas um esconderijo, era um altar de oração. Foi lá que ele aprendeu a depender totalmente de Deus. Enquanto ele clamava, aqueles homens ouviam. Eles viam Davi chorando diante de Deus. E isso os inspirava. Um líder que ora, que chora e que busca a Deus de verdade para valentes espirituais ao seu redor. Por que eles se tornaram valentes? Eles não tinham amor às suas vidas. Não havia riqueza, conforto ou status para perder. Isso os tornava prontos para se entregar por uma causa maior. Eles encontraram em Davi um líder diferente. Não era um rei arrogante, mas um servo do Senhor. Eles foram treinados no deserto, não em palácios, mas em cavernas e campos de batalha. O deserto forjou neles a fé e resistência. Eram motivados pelo propósito de Deus. Eles sabiam que Davi tinha a unção para ser rei. Seguir a Davi era seguir o plano de Deus. Lições para nós hoje. Deus ainda transforma desajustados em valentes. Ele pega os angustiados, endividados, rejeitados e os faz heróis da fé. As cavernas da vida, lugares de solidão, choro, oração, podem ser os berços de grandes vitórias. A verdadeira liderança espiritual não se mostra no trono, mas na caverna. Davi conquistou os corações não pelo poder, mas pelo exemplo da fé e dependência de Deus. Quem não ama a própria vida, mas ama a Deus, se torna capaz de lutar batalhas que parecem impossíveis. Resumindo, os valentes de Davi nasceram na dor, cresceram na oração e foram forjados na presença de Deus. Eles seguiram um homem que sabia chorar diante do Senhor e por isso se tornaram guerreiros que não tinham medo de entregar suas vidas. A caverna de Adulão, o ambiente é frio, escuro e silencioso. Davi está de joelhos, o rosto no pó, os olhos molhados de lágrimas. Ele não é ainda o rei coroado, é apenas um fugitivo, um homem rejeitado, caçado por Saul como se fosse um animal. Com a voz embargada, ele ora: Senhor, eu não tenho para onde ir. Os homens me perseguem. A morte me rodeia. Mas tu és o meu refúgio, a minha fortaleza.
Eu clamo a ti, porque sei que só tu podes me livrar. Levanta, Senhor, o teu braço forte. As paredes da caverna ecoam o clamor de Davi. Ele chora, ele suplica, ele derrama sua alma. Quem olha de fora não vê um rei, mas um homem quebrado diante de Deus. A chegada dos homens, um a um, eles começam a chegar. Primeiro, alguns irmãos de Davi. Depois, homens estranhos, com roupas rasgadas, semblantes caídos, olhos cheios de amargura. Alguns vêm porque estão endividados, sem nada a perder. Outros porque estão feridos e rejeitados, cansados de lutar sozinhos. Outros porque carregaram no peito uma amargura profunda. Eles não parecem guerreiros, parecem derrotados. Mas ali, naquela caverna, algo começa a mudar. Eles vêem Davi orando, chorando, buscando a Deus. E eles percebem, se esse homem, mesmo na dor, se agarra a Deus, eu também posso. O nascimento dos valentes naquela caverna escura, onde só havia gemido e choro, começa a nascer um exército. Davi os escolhe, treina, dá direção. Mas mais do que isso, ele os ensina a confiar no Deus vivo. Eles aprenderam que a vitória não vem da espada, mas da fé. Eles descobrem que não vale a pena amar essa vida, mas sim entregar-se pela vontade de Deus. Esses homens comuns, rejeitados, desprezados, se tornaram os valentes de Davi. Homens que faziam proezas impossíveis. Homens que dariam suas vidas pela causa do reino. Reflexão. Eu imagino estar lá dentro, ouvindo o choro de Davi e sentindo a fé brotar no coração daqueles homens. E penso, Deus também pega a minha dor, a minha dívida, a minha amargura e transforma em força, coragem e fé. Assim como Davi levantou valentes na caverna, Jesus hoje levanta um exército de homens e mulheres que não amam a própria vida, mas vivem para a glória de Deus. Sabe, eu sempre me perguntei, por que aqueles homens amargurados, endividados, rejeitados, foram até Davi na caverna de Adulão? Qual foi a iniciativa deles? A resposta está no próprio contexto. O povo já estava sofrendo muito sobre o reinado de Saul. Saul, que havia sido ungido por Deus, tinha perdido a direção espiritual. Ele já não ouvia mais o Senhor. Estava tomado de inveja, medo e desobediência. O reino dele, na verdade, já estava em decadência. Esses homens vinham de todo tipo de situação. Alguns eram oprimidos pelo sistema de Saul, endividados, talvez perseguidos por impostos ou injustiças. Outros eram homens feridos pela vida, rejeitados pela sociedade, que não tinham esperança em lugar nenhum. Outros estavam amargurados de espírito, talvez por perdas, decepções, lutas familiares, exclusão. É aí, quando Davi começa a se esconder. Todo mundo já sabia que ele tinha sido ungido por Samuel. O povo comentava, esse é o homem que matou Golias. Esse é o que Saul persegue, porque tem o favor de Deus. Então esses homens tomaram uma decisão. Se a vida já não faz mais sentido para mim, se eu já não tenho nada a perder, eu prefiro seguir alguém que tenha a unção de Deus, mesmo que ele esteja numa caverna, do que continuar vivendo num sistema vazio, injusto e sem esperança. Ou seja, eles não foram atrás de riqueza, trono ou conforto. Eles foram atrás de um propósito. Eles viram em Davi algo que ninguém mais tinha: a presença de Deus. E é por isso que esses homens se tornaram valentes. Porque quando alguém entrega a vida, não por causa do dinheiro, mas por causa de um chamado maior, ele está disposto a ir até o fim. Resumindo em palavras simples, eles saíram do sistema falido de Saul. Eles já estavam sofrendo, quebrados, sem esperança. Eles enxergaram que Davi era o homem de Deus para aquele tempo. E eles decidiram, vou entregar a minha vida nessa causa, porque aqui está o Deus vivo. Mensagem da caverna de Saul à caverna de Davi. Irmãos, vocês já prepararam para pensar por que aqueles homens foram até Davi na caverna de Adulão? A Bíblia diz que eram homens endividados, amargurados, rejeitados, homens sem esperança. Mas por que eles tomaram essa iniciativa?
Eles viviam debaixo do reino de Saul, um sistema quebrado, injusto, sem direção de Deus. Saul não ouvia mais a voz do Senhor. O trono dele era vazio de presença. Esses homens já estavam sofrendo, carregando dores, feridas, dívidas, humilhações. Eles olharam para a sua vida e disseram: não vale mais a pena continuar aqui. Eu não tenho nada a perder. Então eles ouviram a falar de Davi. Sim, aquele jovem que tinha matado Golias. Mas, mais do que isso, aquele homem que tinha a unção de Deus sobre a sua vida. Ele não estava em palácios, não estava sentado no trono. Ele estava escondido numa caverna, chorando, orando, clamando, se derramando diante de Deus. E sabe o que aqueles homens decidiram? Prefiro estar numa caverna com um homem que carrega a presença de Deus do que viver confortável num sistema que não tem mais a presença do Senhor. Foi aí que nasceu o exército de valentes, homens que não tinham amor às suas próprias vidas, mas encontraram em Davi um propósito maior. Eles não seguiram a Davi por causa de riquezas ou status. Eles seguiram a Davi porque viram nele o Deus vivo. Agora eu te pergunto, e você? Vai continuar no reino de Saul? Num sistema sem vida? Vazio? Longe da presença de Deus? Ou você vai correr para a caverna de Adulão, onde talvez não haja conforto, mas há lágrimas, oração, clamor e, acima de tudo, a presença real do Senhor. Deus ainda hoje está levantando valentes. E Ele levanta não os fortes aos olhos do mundo, mas os quebrados, os endividados, os rejeitados. Porque no lugar da dor que nasce a vitória. É na caverna que Deus forja guerreiros. Essa é a escolha. Ou viver no trono vazio de Saul, ou se tornar um valente na caverna de Davi. Eu escolho estar onde a presença de Deus está. Nem que seja no escuro, no frio e no choro. Porque ali o Senhor transforma derrotados em heróis da fé. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus nos abençoe profundamente com essas palavras. E se Deus me permitir, eu voltarei aqui novamente trazendo uma palavra que nos edifica, que nos transforma, que nos liberta e nos salva. Em nome de Jesus, que Deus os abençoe sempre. Fiquem com Deus e até uma outra próxima. Em nome de Jesus. Amém.